Bom dia, eu sou Carlos Cabral e hoje é 13 de agosto de 2026. Essa é a edição 1068 do Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest, com o oferecimento do Google Security. A empresa alemã de resposta a incidentes Kirsu está rastreando uma campanha de exploração ativa contra servidores VMware vCenter expostos na internet. O alvo é a CVE 2026-59310, uma falha crítica de Directory Traversal no servidor syslog do vCenter com nota CVSS 9.8. Segundo a Broadcom, um atacante com acesso de rede, ao vCenter, pode usar a falha para executar código arbitrário no aparelho. A Kirsu identificou 361 endereços IP de vítimas em 47 países. O Brasil está na lista, mas Alemanha, Estados Unidos, Turquia, Irã e França concentram 185 dos alvos. A própria empresa pondera que um IP não equivale a uma organização, porque parte dos endereços pertence a provedores de hospedagem e redes compartilhadas. O que chama a atenção nesse caso é a velocidade. A Broadcom publicou o boletim sobre a falha em 29 de julho, inclusive ela foi assunto desse podcast à época, e os primeiros sistemas comprometidos começaram a se comunicar com a infraestrutura do atacante em 3 de agosto, 5 dias depois. No dia seguinte, a campanha chegou ao pico, com 151 novos IPs de vítimas observados. E até 5 de agosto, cerca de 95% do total já tinha aparecido. A Kirsu avalia que o responsável seria um APT, mas não há atribuição a nenhum grupo específico. A empresa também considera que o atacante poderia ter conhecimento prévio da falha, embora a correlação entre divulgação e exploração sugira que o aviso público foi o ponto de partida. Depois de entrar, o atacante instala um cron job malicioso para garantir persistência e usa o Reverse SSH, uma ferramenta de código aberto legítima de teste de invasão que abre um canal SSH de dentro para fora. Como a conexão parte da vítima, ela contorna controles desenhados para barrar acessos de fora para dentro. A Kirsu alerta que a simples presença do Reverse SSH não é uma prova de atividade maliciosa, mas em um vCenter vulnerável e com conexões de saída inesperadas, vira um indicador de alta prioridade. Não existe mitigação para falha, então a correção é obrigatória. Em paralelo, a Diffused relatou um aumento nas varreduras contra o vCenter, mirando outra falha do mesmo boletim, a CVE 2026-53309, que é um bypass de autenticação no VMDIR. O cofundador da Kirsu, Denis Zadowski, disse ao Hacker News que ainda não há evidências para correlacionar essas varreduras com a intrusão que eles detectaram. E a Adobe publicou correções para 7 vulnerabilidades nos produtos CodeFusion, Commerce e Campaign Classic. 3 delas com a nota máxima CVSS 10. São elas a CVE 2026-48362, um bug de injeção de comandos no CodeFusion que leva à execução de código arbitrário, e as CVE 2026-71398 e CVE 2026-27302, duas falhas de autorização incorreta no Campaign Classic com o mesmo efeito. As atualizações do CodeFusion e do Campaign Classic receberam prioridade 1, a classificação da Adobe para falhas com risco maior de serem atacadas. E a recomendação é a de aplicar as correções em até 72 horas. Não há evidência de exploração ativa, pelo menos até agora. E seguindo para o campo das técnicas de ataque, a Sophos descreveu 4 investigações conduzidas pelo seu time de resposta a incidentes em que os atacantes abusaram do Dino, que é um ambiente de execução legítimo de JavaScript e TypeScript. Os adversários têm usado isso para rodar código malicioso direto na memória. A lógica é que os pesquisadores chamam de traga seu próprio ambiente de execução, ou bring your own runtime, em que o invasor
invasor baixa e instala o Dino na máquina da vítima para não depender do que já existe no sistema. Os acessos iniciais variaram entre engenharia social do tipo ClickFix, execução de scripts pelo navegador e um instalador MSI falso que se passa pelo utilitário ps-exec em um repositório falso no GitHub, que é alcançado pelo envenenamento de resultados de busca. Depois disso, o caminho era sempre o mesmo, com o MSI soltando loaders em VBS e PowerShell que buscavam o Dino e executavam um payload JavaScript ofuscado sem gravar arquivo em disco. A Sophos destaca o uso intenso de binários legítimos do próprio Windows, como MSI exec, WScript, PowerShell, curl e tar, e aponta uma lacuna de detecção em ambientes de execução pouco monitorados. E a Palo Alto Networks, por sua vez, publicou a análise da versão 7 da botnet Kingwolf, também rastreada como Aisuru, que é uma botnet ativa desde agosto de 2024 e hoje é focada em aparelhos IoT baseados no Android, principalmente dispositivos que são conectados a televisores, como TV Boxes e Set-Top Boxes. A nova versão traz um ataque de negação de serviço sobre HTTP2 que monta impressões digitais completas de navegador, o que torna o tráfego do ataque mais difícil de separar da navegação legítima. A infecção explora instâncias do Android Debug Bridge expostas na porta 5555, que vem habilitadas de fábrica em alguns aparelhos e permite instalar malware sem qualquer autenticação. Para resistir às derrubadas de domínio que atingiram a operação em dezembro do ano passado, os operadores da ameaça passaram a resolver o endereço do servidor de comando e controle via Ethereum Name Service, um sistema de nomes em blockchain com o resultado Onion na rede Tor como rota de reserva. E um trabalho bastante interessante apresentado na 20ª Conferência Usenix em Baltimore olhou para um vetor pouco explorado, o do chip SIM hostil. Eu falo do chip que frequentemente usamos em telefones celulares e que pode ser manipulado. O estudo chamado Katana, de pesquisadores da Universidade de Birmingham e da Fuzzware, examina o comando runAT, que permite ao cartão SIM pedir ao aparelho que execute um comando AT, criando na prática uma interface de controle partindo do chip. Os pesquisadores testaram 26 aparelhos, sendo 8 dispositivos IoT e 18 smartphones, e encontraram 9 deles expondo essa interface, o que levou à descoberta de 4 vulnerabilidades. Os estudos de caso demonstraram execução de comandos, leitura arbitrária de arquivos, rebaixamento da conexão para 2G e negação de serviço no próprio aparelho. A conclusão dos autores é que a interface AT acessível pelo SIM deveria ser hardenizada, descontinuada ou simplesmente desligada para evitar ataques. E para fechar, a Kaspersky descreveu uma campanha de cyberespionagem descoberta em maio e atribuída com alta confiança pela própria empresa ao grupo Armored Lico. A campanha envolveu alvos na Rússia e a isca é um aplicativo falso de doações que funciona como dropper e entrega o chamado Steal Toolkit, escrito em Rust. Trata-se de um componente que rouba dados de sessão do Telegram para manter acesso à conta da vítima e outro que grava conversas pelo microfone e envia áudios para o servidor de comando e controle. E é isso por hoje. Obrigado por ouvirem o Cyber Morning Call e tenham um bom dia. Tchau. Você ouviu o Cyber Morning Call, o podcast de cibersegurança da Tempest. Nos siga em seu tocador de podcast para ter acesso a um novo episódio a cada dia. E para saber mais sobre a Tempest, nos siga no Instagram, Twitter e LinkedIn ou acesse www.tempest.com.br.